É o Vida e Saúde no ar, mais uma vez juntinho com você, Dr. César. Que honra estar aqui do seu lado mais uma vez, tudo bem? Vamos estar de novo aqui, né, Teru? Vamos lá, ajudar o povo de casa. É sim, nós queremos estar pertinho de você. Vem pra cá, você está convidado para ficar aqui com a gente nessa sala. Aí de onde você estiver, saiba que você é amado, é querido por nós, a gente pensa em você. E por isso estamos aqui com esse programa maravilhoso, tinindo para que você receba mais vida e mais saúde por aí. Sabe por quê? Hoje a gente vai falar sobre a depressão. Dr. César, e eu achei interessante a sua proposta de falar não só sobre o problema em si, mas também sobre a solução. Como é que o nosso cérebro trabalha quando a gente está com depressão e como é que ele trabalha quando a gente está sendo tratado, quando a gente tem remédio, né, doutor? Isso, tem alguns medicamentos que vão ajudar temporariamente a pessoa. Muito bem, olha, tem muito para ser falado por aqui, mas a gente começa esse programa trazendo um verso da Bíblia. Hoje, Dr. César, a meditação da mulher da Casa Publicadora Brasileira, Em Tua Presença, traz uma história continuada de ontem e ela apresenta o verso famoso de Filipenses 4, versos 6 e 7. Gente, dá uma olhada nesse verso, olha. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Uau! É muito lindo, né? Você Poderoso. vê que Deus está falando ali que ele está convidando para esse atendimento, está convidando para essa consulta. Ele apresenta para Deus o que você está sofrendo, porque tem pessoas que não fazem isso e ficam sofrendo sozinhas, né? Então, quando você faz isso e você abre seu coração para Deus, Ele vai trazer um resultado na sua vida, vai trazer algum alívio que você está precisando. Muito bom, a gente já começa a Vida e Saúde desse jeito. Se você quiser marcar aí na sua Bíblia, está lá em Filipenses 4, versos 6 e 7. Vale a pena você ler esse verso e pedir para Deus te ajudar a entender na sua realidade, diante da sua vivência por aí. A gente vai ali e volta já com tudo sobre depressão nesse programa feito para você. Até já! A gente vem com esse Vida e Saúde aqui trazendo um assunto muito popular, Dr. César, depressão, uma das doenças mais difíceis do nosso tempo porque ela incapacita. Vamos falar sobre depressão aqui, mas não só sobre a doença, sobre os antidepressivos também. Você tem dúvidas sobre esse assunto? Aliás, eu quero fazer uma pergunta aqui para ouvir a sua participação nesse programa. Como é que você lida com a depressão? Como é que você tem lidado com ela? Ah, Teru, mas eu não tenho depressão, eu tô ótima, minha vida tá bem. Mas talvez você conheça pessoas, você conviva com quem está lidando com a depressão, com quem está sofrendo com esse problema. Conta pra mim, usa o nosso QR Code aqui, olha, para acessar o WhatsApp e contar. Ou então digita aí 12 98266 0004 e eu quero saber como é que você lida com a depressão. Doutor César, depressão ficou um termo também meio que cansado, talvez, superficializado, porque muita gente não pode ficar triste um dia que a pessoa fala, fulano de tal tá depressivo. E não é isso, né? Depressão, ela é uma doença. Tem muita gente que chama depressão aquilo que tem nada a ver com depressão, né? Muitas vezes já me ligaram quando eu trabalhava em consultório, me atende meu filho, meu marido, meu pai está com depressão. Em resumo, o que está acontecendo? Aí dizia, a pessoa está agitada, está correndo para lá e para cá. Então, depressão não é ansiedade também, depressão é uma tristeza, depressão é uma tristeza que não passa. Quer dizer, a depressão é um transtorno do humor. Nosso humor pode ser alegre, triste, nervoso, impaciente. Então, a depressão é uma doença clínica, tem depressão leve, moderada e grave. Depressão, ela tem que ter 2 sintomas básicos, por mais de 2 semanas pelo menos, que é a tristeza que não passa e é a perda de prazer nas coisas que a pessoa tinha satisfação de fazer. Tem que ter esses 2 sintomas básicos e mais outros que a gente vai falar ao longo do programa aqui. Então, depressão é uma tristeza que não passa e ela pode ser leve, mas ela pode ser grave também. A pessoa pode parar e travar, não conseguir mais sair da cama e trabalhar porque não tem energia para isso.
Agora, como é que a depressão afeta o nosso cérebro, doutor César? Essa pergunta é importante, porque a depressão ela tem vários sintomas e já foi muito estigmatizada como uma doença também de preguiçoso ou alguém que não está reagindo diante da vida, a pessoa não tá dando, não está se esforçando. O que acontece no cérebro com a depressão? É uma boa pergunta, porque o pessoal de casa precisa entender, a gente não tem imagem aqui para mostrar, mas quando a gente pega uma imagem de tomografia computadorizada, especialmente uma tomografia sofisticada chamada PET scan, que é a tomografia por emissão de pósitos, a gente tira, quando os cientistas fazem essa imagem de um cérebro deprimido e depois o cérebro recuperado da depressão, é muito diferente o contraste que tem ali. O cérebro da pessoa deprimida, ele vai ficar com a chamada neurotransmissão. Neurotransmissão é quando as substâncias chamadas neurotransmissores, eles circulam pelo cérebro, né? Cada neurotransmissor tem uma função e tem aqueles que produzem a sensação de bem-estar, como dopamina, de alegria, como serotonina, de analgesia, né, contra a dor, como a endorfina, e tem vários outros. Então, quando a pessoa está deprimida, essa rapidez, essa produção dessa substância fica alterada, não fica suficiente ou não está funcionando adequadamente o encaixe de uma substância com a outra. Então, o cérebro fica, a gente chama de cérebro deprimido, né? É um cérebro que não está funcionando no seu potencial máximo, porque a tristeza... Aí vem aquela pergunta, Teru, alguns cientistas perguntam assim, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Será que a pessoa, ela tem uma alteração da química cerebral e aí fica com sintomas depressivos, tristeza, desânimo, apatia? Ou será que ela tem uma apatia, uma tristeza porque está vivendo uma situação traumática na vida e isso altera a neuroquímica cerebral? Na realidade, é muito juntinho uma coisa com a outra. Né? Claro, tem doenças que basicamente mexem com a química cerebral, mexem com a sensação do humor da pessoa. Por exemplo, o hipotireoidismo, né? A função, a tireoide, quando está funcionando mal, ela produz algum tipo de sintoma que parece depressão, né? Mas a depressão realmente ela altera o cérebro deprimido, ele é diferente de um cérebro normal, o cérebro funciona com química e com eletricidade, então fica alterado e isso pode ser medido em alguns exames como a tomografia. Bom, o Dr. César falou um pouquinho aqui do que acontece no nosso cérebro, a gente vai entender, a gente vai aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, mas agora a gente vai dar uma olhada nas possíveis causas para a depressão. Vamos. O senhor falou que o nosso cérebro precisa de química para funcionar e de eletricidade. A gente está vendo alguns rainhos aqui, Dr. César. Vamos tentar entender causas, porque existem componentes de várias áreas da nossa vida. Primeiro que a gente vai tratar são os componentes biológicos. Não sei se tem a ver com hereditariedade, talvez, mas aqui vai ter uma tendência genética. Sim. Um ritmo circadiano que talvez esteja desregulado e o sedentarismo. Sim, é verdade. Estudos mostraram de que as mães, que geralmente ficam mais tempo com as crianças, os filhos de mães deprimidas têm mais tendências de ter depressão. Não só por conta da genética, que não é que passa doença, não é que a depressão é uma doença hereditária, não é. Né? Tem a mãe que é deprimida, às vezes o pai é deprimido, mas o filho não vai ter depressão. Então, a genética não é uma obrigatoriedade de que a geração próxima vai ter que ter aquela doença, mas influencia, tem mais propensão, né? Então, além da genética, então mães deprimidas produzem mais filhos deprimidos do que as mães não deprimidas, mas também essa criança vai copiar o comportamento do pai ou da mãe. Se é uma pessoa muito negativa, muito para baixo, muito melancólica, a criança fica vendo a vida como uma coisa padrão, negativa, né? Um padrão de comportamento que ela vai absorvendo. Tem pessoas que têm o que é ritmo circadiano, né, Teru? Ritmo circadiano, Deus nos fez assim, para a gente com a programação, nosso corpo e cérebro. Então, nós somos programados para trabalhar de dia, ficar acordado de dia e dormir à noite, né? Uma média de 7 a 9 horas por noite de sono, isso é o normal. Então, tem pessoas que têm um ritmo todo alterado, porque um dia dorme meia-noite, outro dia dorme 3 da madrugada, outro dia não dorme, outro dia dorme o dia inteiro, né? Outro dia dorme de tarde. Então, o cérebro ele fica meio confuso com isso. Isso estressa o cérebro, essa alteração do ritmo circadiano, né?
E sedentarismo também, são pessoas, é interessante, muitas pessoas deprimidas, não todas, mas elas têm mais sedentarismo, ou seja, são mais paradas, não praticam exercício, são mais de sentar no sofá e ficar na televisão o tempo todo. Então o corpo, ele precisa de atividade, o cérebro precisa de atividade física para funcionar bem. Então esses são fatores biológicos, né, que podem contribuir para o estado depressivo. Vamos dar uma olhada agora em fatores psicológicos, doutor César, porque a gente vai ver aqui que são inúmeros fatores e você precisa se atentar porque quando a gente descobre a origem, a gente tem condições de tratar o problema do jeito certo. São problemas talvez emocionais, o senhor falou de traumas ali, né? E índices altos de neuroticismo. Problemas emocionais, quer dizer, a base da depressão tem a ver com problema. O que é problema emocional? Problema emocional é quando a pessoa está vivendo no momento situações tensas nos seus relacionamentos, seja no trabalho, com um parente, no casamento, com o pai, com mãe, com amigos, enfim. Então ela está vivendo situações tensas e muitas vezes essas situações tensas que geram tristeza, que geram mágoa, que geram ressentimento, elas são, vamos dizer, fatores gatilho, né? Porque de repente uma pessoa que está vivendo na vida adulta uma situação traumática, né? Um abuso moral na empresa, um abandono de alguém que amava, o divórcio, enfim, uma traição conjugal, um filho com doença grave, qualquer situação que é uma perda, essa pessoa pode já ter sofrido lá atrás na sua vida, na sua infância, talvez sofreu alguma coisa difícil, né? Viveu com pais que eram alcoólicos ou que se espancavam. Então, já traz para a vida adulta uma marca, uma cicatriz, uma ferida emocional, e aí 30 anos depois, 40 anos depois, está vivendo uma situação no presente, hoje, né, que tem realmente o sofrimento emocional, então junta a fome com a vontade de comer, quer dizer, junta aquela história que já estava machucada desde lá de trás e que a pessoa tipo uma bagagem. Uma bagagem com aquilo que está acontecendo no presente. Então, problema emocional que pode favorecer ou facilitar a depressão, geralmente são perdas, né? Para aquela pessoa é uma perda que para ela é muito dolorosa. Agora, neuroticismo, uma palavra diferente de neurose, neuroticismo são pessoas, neuroticismo, Teru, é um perfil de personalidade. Né? Eu até achei que era neurose, mas tem a ver com neura, assim, de ser uma pessoa muito nervosa, muito certinha. O neuroticismo é um traço de personalidade no indivíduo, ou seja, é a pessoa que tem mais tendência a baixa autoestima, são pessoas que reclamam sempre com frequência, pessoas que têm uma irritabilidade fácil, pessoas que qualquer estresse já está ficando muito nervosa, ela tem muita dificuldade de lidar com situações que são traumáticas, né? Então não tem essa estabilidade emocional. Então o neuroticismo é isso. As pessoas que já têm esse perfil mais melancólico, mais reclamador, mais irritadiço, mais impaciente, elas podem ter mais facilidade de entrar na depressão do que outras, né? Olha aí, você aprendendo aqui junto com a gente. Vamos dar uma olhada em fatores sociais que podem levar à depressão, gente. Esse está bem na moda, né, doutor César? Fatores sociais, um desemprego, por exemplo, um medo de violência, a perda, novamente, aqui na lista de causas. Houve um aumento, durante a pandemia, houve um aumento de depressão, de transtorno de ansiedade, especialmente o estresse pós-traumático, mas muitas pessoas também ficaram deprimidas porque perderam entes queridos, perderam amigos, né, pela doença Covid-19. Então, houve esse sofrimento aí. Desemprego é uma coisa típica, tem pessoas que estão numa situação tão difícil financeiramente, ainda perde o emprego, algumas não aguentam e se suicidam, né? Ou entram nas drogas, começa a beber álcool demais para suportar aquela dor, para mascarar aquela dor. Então, desemprego é um fator social que contribui à violência social também, né? Viver em grandes cidades é mais favorecedor de estar um estresse, uma depressão. E, claro, a perda de um ente querido, você sabe que as crianças que tiveram a perda do pai ou da mãe têm mais chance de ter depressão na vida adulta, especialmente se quem morreu foi aquela pessoa com quem a criança tinha mais aconchego. Então, isso é mais difícil de ser resolvido e pode lá na frente, com outro fator gatilho, né? 20 anos depois, alguém abandona essa pessoa ou perde uma amizade por qualquer situação, então isso pode gerar depressão. Olha que interessante. Vamos dar uma olhada em fatores nutricionais agora.
Olha, esse é interessante. Muita gente ignora esse aqui, doutor César. Esse é o nutricional. Por exemplo, uma má alimentação deficiente em vitaminas, deficiente em alimento para esse cérebro. E, de novo, a falta de exercício é mencionada aqui. Porque a gente tem que pensar, né, ter o seguinte, o órgão do nosso corpo que produz as emoções, os pensamentos, as decisões, é o cérebro. E o cérebro precisa de oxigênio, precisa de nutrientes, né? De água, de hidratação, para poder funcionar. Então, Gordura. Existe uma relação muito grande entre a maneira como você pensa e aquilo que você come de comida, né? E também tem um estudo muito interessante, alguns estudos que mostram que mesmo que você tenha uma dieta, um regime alimentar saudável, melhor vegetariano, mas se você também come demais, isso cansa o cérebro, né? Então, mesmo a boa comida, demais cansa o cérebro. Então, a pessoa precisa corrigir também a sua alimentação, usando alimentos mais saudáveis para poder ajudar esse cérebro a funcionar melhor, né? Evitar cafeína, evitar tabagismo, evitar álcool, né? Evitar coisas picantes, enfim, muita gordura de origem animal. E, claro, as pessoas que são muito paradas em termos físicos, né? Também a circulação cerebral não funciona tão bem. Olha que porque aí ela fica mais estagnada com a circulação cerebral e favorece a depressão. E tem também os especialistas todos falando sobre quando a gente faz atividade física, a gente sente aquela sensação de alegria, de bem-estar, porque o cérebro está produzindo ali o que faz isso, né? Exatamente, mesmo que a pessoa acredite ou não, porque o deprimido em geral a gente fala assim, não, você dá uma caminhada que vai ajudar a melhorar, entre outras coisas que a pessoa precisa fazer, né? Desabafar, etc, etc. Mas as pessoas deprimidas em geral falam assim, não, quando eu melhorar eu vou caminhar. Mas é o contrário, tem que caminhar para melhorar. Agora, é claro, realmente a pessoa deprimida, de moderada para grave, a pessoa que está com uma depressão bem pesada, é difícil levantar da cama para ir caminhar, né? Até alguns parentes falam assim, o que eu faço, doutor César? Eu incentivo essa pessoa, tiro da cama na marra e tal, ou eu deixo ficar lá, né? Olha, a resposta é nem sim nem não, quer dizer, é meio termo. A semana tem 7 dias, então, de repente, 3 você, não, vamos sim, eu vou com você, está aqui seu tênis, está aqui sua roupa de ginásio, vamos caminhar, você dá uma incentivada boa, né? E outro, 2 dias, tá bom, deixa ali um pouquinho. E realmente, quando a pessoa começa a caminhar, fazer uma atividade, eu estou falando caminhada, mas pode ser bicicleta, pode ser natação, né? O cérebro vai produzir substâncias que vão causar uma melhora desse mal-estar emocional, né? E o cérebro faz isso, mas tem que ter atividade física. Sem atividade física, o cérebro não consegue produzir isso na marra, vamos dizer assim, né? Muito boa essa conversa com o Dr. César, é bom ouvir ele, não é? Mas a gente ainda vai ver outras causas da depressão. Por exemplo, um vício pode levar à depressão, Dr. César? Ou vícios com drogas ilícitas ou lícitas. Jogos, internet, eu poderia colocar aqui, não sei, pornografia, compras. Sim, se você citou pornografia, tem estudos mostrando que pornografia produz uma lesão da parte frontal do nosso cérebro, na córtex pré-frontal, que é a parte da testa, é a parte onde a gente pensa, a gente decide, a gente escolhe, a gente toma decisões morais, né? Pornografia destrói isso, cocaína destrói isso. A cocaína dá um barato no indivíduo, mas a parte final da reação da cocaína é realmente um estado depressivo cerebral, né? E os jogos, todo vício, todo aquilo que leva a pessoa a ficar compulsiva, né, acaba lesando o cérebro e favorecendo o estado depressivo. Vamos dar uma olhada nesse outro fator aqui, doutor César, pouco pensado, mas real, o espiritual. Falta de fé ou o oposto, né? Um fanatismo, alguém que tira da proporção. É verdade, é o extremo da espiritualidade errada, né, vamos dizer assim. Mas você sabe que tem um texto de Freud, que eu perdi a fonte, a referência, ele era de família judia, mas depois ficou ateu, enfim, e tinha muita questão mal compreendida sobre religião. Mas tem uma frase que ele falou assim, os verdadeiros crentes assim, aquele que acredita, né, tem uma fé religiosa, tem melhores proteções contra certas aflições neuróticas. Então, realmente, a fé, ela protege, por exemplo, Teru, nós estamos falando de depressão. As pessoas que têm uma fé estruturada, quando elas entram em depressão, porque a depressão pode atingir pessoas também religiosas, pessoas de fé, depressão não é falta de fé. Então, essas pessoas que têm uma fé, que têm uma prática religiosa boa, quando elas entram em depressão, elas resistem melhor ao sofrimento. Elas não vão desenvolver ideias suicidas, vai ter menos suicídio, vamos dizer assim. Então, a fé ajuda muito.
ou a falta de fé piora, né, a pessoa com sofrimento depressivo, e o fanatismo é que são as pessoas muito cri-cri, muito chatas, muito fanáticas, muito extremistas, né? Também isso entristece. Tira da proporção, não vai fazer bem. Bom, a gente deu uma olhada aqui nas principais causas de depressão. É claro que isso tudo é muito mais complexo. Cada pessoa de uma mesma família exposta, talvez a fatores iguais, vai reagir diferentemente. E a gente quer continuar esse assunto no bloco seguinte, onde o Dr. César vai explicar para a gente como é que a medicação atua no nosso cérebro. A medicação para depressão. Então eu quero saber como é que você aí lida com a depressão, como é que você aí de repente experimentou um remédio, se adaptou, não se adaptou. Conta pra gente. Quero ver sua participação aqui no Vida e Saúde. Aproveita o intervalo para fazer isso. A gente vai ali e volta já.